Bom, e você começou a falar também sobre a reforma tributária, né, sobre as alíquotas, e certamente a Marília agora vai poder falar mais sobre esse tópico para que a gente entenda o que nós já avançamos, o que ainda não avançamos, quais são os riscos. Olá, boa tarde, Marco, boa tarde a todos, amigos aí do fórum. Eu fico até muito feliz e passou muito rápido, porque eu acho que a gente se encontrou em novembro, fazendo esse planejamento para 2025 do fórum, e a gente trazendo, assim, principalmente os grandes marcos, né, que vão acontecer no Brasil e no mundo, né, que impactaria, que tinha uma correlação com a agenda aqui do fórum. Então a gente falou, olha, estamos saindo aí do G20, vai ter a COP30 ano que vem, então é importante a sociedade civil entender como funcionam esses mecanismos, né? Vamos ter a reunião, a quarta reunião de alto nível das doenças crônicas, então é importante saber também como são formas de engajamento, e a gente vai ter ainda mais um capítulo, mais um ano aí da reforma tributária. Então, um pouco aqui eu fico, além de agradecer o convite, muito feliz aí a fala da doutora Kátia, que também agradeceu, acho que foi uma das primeiras reuniões que a gente teve lá em 2018 para começar a tentar entender um pouco mais de estratégia para tributação na época das bebidas açucaradas, foi na casa da OPAS, então a gente sempre teve muito boas reuniões também. E de lá vieram muitas boas estratégias. Eu acho a Letícia, que a gente vem trabalhando muito em conjunto, fico muito feliz de ver a gente intencionalmente essa pauta de saúde e clima que a gente já vem trabalhando bastante também, né? Desde que o relatório da Sindemia Global, que traz que a obesidade, desnutrição e mudanças climáticas estão correlacionadas, né? Essa ideia nasceu até um pouquinho antes da pandemia, né? Que a pandemia veio uma outra epidemia junto, que só retroalimentou outras que estavam com relação, então é bem importante, outras coisas importantes também que a doutora Letícia colocou. Então, a minha fala hoje aqui é um pouco para trazer, eu acho que a reforma, eu concentrei em dois pontos. Primeiro, sempre para poder atualizar, é um assunto um pouco, bastante específico, com bastante detalhes, e a gente sempre começa falando, olha, eu vou falar aqui a reforma tributária, essa que se vive falando que mais de 30 anos que está sendo discutida, ela é muito ampla. Primeiro, a gente está falando aqui da imposto, a reforma tributária sobre os produtos de consumo. A gente provavelmente vai começar talvez uma nova fase que é a tributação sobre a renda também, mas a gente nos últimos anos, o que mais acelerou foi sobre o consumo, e mesmo sobre o consumo, a gente vou focar aqui um pouco sobre o que aconteceu com os produtos nocivos à saúde, e no caso, quando a gente estava falando de alimentação e falando de bebidas, bebidas açucaradas, depois bebidas adoçadas, e nesse sentido até de incluir os ultraprocessados pela envergadura de evidências que a gente tem, era inevitavelmente quando você vai mexer em todo o sistema tributário, a gente teria que olhar também para a alimentação saudável. Então, a gente está falando muito de uma alimentação de maneira mais ampla e produtos que fazem nocivos de consumo, que são o tabaco e álcool, que são realmente ligados, né, com produtos relacionados às doenças crônicas, é onde a gente trabalha com as políticas de mitigação para prevenção. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. E, e reforçando para quem não acompanha ou quem já acompanha, ser redundante, que a gente está num processo, né? Então, a reforma tributária, ela nasce, essa sobre o consumo, principalmente, para trazer mais, ela nasce principalmente para trazer mais transparência e eficiência para o país, né? Que todo mundo tem uma opinião sobre tributos, que são ineficientes, se paga muito imposto. O Brasil tem um sistema tributário muito diferente da maioria dos países, então, bem atrasado, né, com pelo menos aqui 5 tributos. Então, o primeiro ponto da reforma foi trazer uma simplificação tributária. De uma certa forma, a gente teve uma simplificação, mas ainda ela tem dois componentes, né? O IVA, que é o principal
imposto, ele tem uma característica dual, então o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que é a união dos tributos atuais federais, PIS, PIS/COFINS e IPIs, ele é de alçada federal, e o IBS, que vai ser a junção do ICMS estadual e ICS municipal, num componente só, ambos formam o IVA. E sempre aparecia também uma questão de uma criação, à medida que os países também já vieram adotada, de você criar um imposto seletivo, que é justamente para você usar essa medida, principalmente com a característica extrafiscal, para desestimular consumo de produtos nocivos. Então, foi todo um trabalho ali para começar a fazer essa mudança na característica aí do sistema tributário. Então, ele só vai realmente finalizar lá em 2020, 2033, que a gente vai ter a mudança completa. Cada ano, eu vou passar aqui um pouco, 2023 a gente teve a mudança na Constituição, 2024 foi definido o que vai ser tributado, 2025, como a doutora Letícia falou, vai ser o ano de definição de alíquota do imposto seletivo, né, que é a alíquota de referência. Vai ficar mais claro no slide, ela vai ser meio como uma consequência, e depois a gente vai passar agora para um processo de transição, né, o sistema novo entrando e o velho saindo. Então, não vai ser um processo abrupto. Então, até 2033, então, para todo mundo, ainda a gente vai ter que ter uma coexistência e uma necessidade também de adaptação, entendimento, de monitoramento por bastante tempo. Só para também mostrar justamente como eu falei, né? A gente teve o primeiro marco importante da reforma tributária foi o que aconteceu em 2023. Então, a gente primeiro teve que fazer uma reforma na Constituição, né? De você criar novos tributos, ou seja, sair o ICMS, o IPI, o PIS/COFINS, o ISS, teria que se mexer na Constituição. Então, todo o trabalho que foi feito em 2023 foi para alterar a criação desse imposto. Eu vou trazer alguns ganhos que a gente já teve já em 2023, porque já poderia ter algumas coisas estar em perigo. O imposto seletivo mesmo teve sobre ataque de não ser criado. Então, ia ter principalmente produtos, por exemplo, hoje que é o tabaco, que já tem uma tributação mais majorada, poderia ter um certo retrocesso, até porque muitos setores econômicos tinham medo dessa ampliação natural do imposto seletivo, então não queriam nem que o imposto fosse criado, e a gente conseguiu isso, foi uma vitória para o país. E aí, o ano passado foi o ano que foi definido, já definimos os tributos que vão existir, vamos ter o IVA dual e o imposto seletivo, tá? Então, onde e o que vai cair em cada alíquota. Então, foi todo um trabalho feito com o Ministério da Fazenda, trabalhou muito com os ministérios, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, principalmente com a sociedade civil, para tentar criar uma proposta de lei abrangente. Depois teve a tramitação na Câmara dos Deputados, que foi no primeiro semestre, depois passou para o Senado, e é uma história tão cheia de detalhes que eu vou mostrar só o resultado final. Mas só para mostrar que esse projeto de lei complementar que definiu e que produto que vai ser tributado já foi definido, já terminou em 2024 e a gente teve a sanção do presidente da República agora em 16 de janeiro. Já adiantando, acho que teve alguns vetos, porque o presidente pode fazer isso, mas nada que comprometesse de uma forma grande o que já tivesse sido conquistado no final aí da reforma que foi aprovada, mais ou menos o texto final, 17 de dezembro de 2024. Então, só para falar, então, a primeira coisa que foi criada na emenda constitucional foi isso, a gente já teve ganhos, né, a criação do imposto seletivo, dizendo que é produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, então, isso é importante, você está pegando duas variáveis aqui, você tentando juntar a economia com a saúde e o meio ambiente. A gente teve a criação de revisar a cesta básica nacional com produtos vinculando o artigo 6º, falando direito à alimentação, uma possibilidade de remexer nessa cesta básica, que a gente viu tinha muitas discrepâncias de produtos não saudáveis comprando a cesta básica. Então, sim, muitos produtos que já eram desonerados poderiam ficar, a gente poderia melhorar, isso foi um ganho. Já teve uma sinalização, já em 2023, que pequenos produtores iriam ter um tratamento também tributário diferenciado, e
uma ideia aí do governo também, um pouco de favorecer populações de baixa renda, é um mecanismo de cashback, né, de você voltar um pouco da sua carga tributária para essa população. E já desde cedo foi mantida a Zona Franca de Manaus, que para quem trabalha com a pauta dos refrigerantes, sabe que isso é onde se tem, concentra boa parte dos benefícios fiscais, que isso já também adiantando o final da história, foram mantidos. Então, mas desde o início era algo que não se conseguiu alterar. Só um detalhe, assim, eu acho que muito do trabalho que teve, principalmente no campo da alimentação, foi porque a gente tinha que anexar toda essa variedade de alimentos a códigos tributários da nomenclatura comum de Mercosul. Então, muitas vezes a gente também encontrou barreiras, né, de você encontrar no mesmo código, você ter o mesmo produto saudável e não saudável. Então, mostrou realmente isso, o quanto que a gente evoluiu com a política pública e com guia alimentar para a população brasileira e outras políticas, outros mecanismos que dialogassem com isso, eles não tinham a mesma aderência. Mas foi uma possibilidade de a gente fazer um trabalho em conjunto de correlacionar os códigos tributários com o guia alimentar. Quis trazer aqui de uma maneira geral, né, meio que pegando o grande resultado, né, como eu falei, foi um ano bastante intensas de idas, voltas, muito trabalho, muita reunião. Eu vou mostrar depois o que eu acho que para mim, acho que é importante compartilhar aqui com o fórum, quais foram as estratégias que deram certo, que foram essenciais até para inspirar outras organizações que estão trabalhando em outras frentes, até também porque provavelmente muito do que a gente vai trabalhar na próxima etapa vai seguir esse conjunto de estratégias. Mas o que a gente pode dizer assim de possibilidades, né? Então a gente teria assim quatro grandes possibilidades de alíquotas, né? Você tem a alíquota de referência, que é essa que todo mundo comenta que o Brasil vai pagar uma das maiores alíquotas do mundo. Isso é verdade. Ela poderia ser menor. Ela só vai, talvez fique na casa dos 28% pela quantidade de isenções que foram dadas. A gente sempre dizia, cuidado com cada isenção você vai dar, você aumenta a alíquota de referência. Isenções precisam ser dadas e precisam ser dadas com consciência para aquilo que é essencial para a população, né? Então a gente tem uma cesta básica, de uma certa forma, essas classificações dos alimentos, por exemplo, tiveram uma aderência muito grande com o guia alimentar. É lógico que tem exceções em cada alíquota, né? A isenção, a alíquota reduzida, a alíquota de referência, mas de uma maneira geral se percebe um escalonamento, né, de produtos in natura, minimamente processados, e tem básicos essenciais. Foi toda a análise da pesquisa de orçamento familiar para ver o que era mais consumido para a população de baixa renda, porque isso sim precisava ser incentivado. É lógico, entraram alguns ultraprocessados que a gente acha que não precisariam. Vou dar um exemplo clássico aqui, a margarina, porque a manteiga vai estar, então a manteiga é também mais de uma produção mais local, você poderia até privilegiar outros tipos de sistemas, né, alimentares, pequenos produtores, mas, de uma certa maneira, a gente percebe, conseguiu colocar muitos itens da sociobiodiversidade nas alíquotas de redução. Uma coisa muito importante foi que a gente via que no sistema tributário os itens in natura não pagavam imposto, mas se você pegasse, picasse, lavasse, descascasse, embalasse, eles já pagavam uma alíquota maior. Então, hoje você pode ter um mínimo de processamento, que é importante para manter a conservação, também não pagando um tratamento fiscal compatível com seu grau de processamento e, de uma certa forma, gerar a grande número de ultraprocessados, apesar da gente ter feito um trabalho muito parceria para tentar colocar no imposto seletivo, eles ficaram na alíquota de referência e, em termos de alimentação, foi conseguido um código fiscal, que ele, na verdade, é basicamente os refrigerantes e umas águas saborizadas. O tabaco e as bebidas alcoólicas, eles estavam, desde o início, meio que garantidos que ele ia entrar. Depois eu vou falar quais são os desafios de cada área, mas não existia uma discussão se eles não entrariam. Mas, para vocês terem uma noção do que
assim, de que cada produto, mesmo aquele que é dado, para vocês terem ideia, no texto que saiu do Senado, que foi praticamente um dos últimos, que depois voltou para a Câmara, já veio um artigo que o imposto seletivo poderia ser mitigado se as empresas, eu posso dizer aí, tabaco, álcool, alimentação, que fossem alvo do imposto seletivo, elas poderiam diminuir a alíquota desde que elas fizessem, por exemplo, ações mitigatórias, como ações educacionais. E a gente viu que isso não funciona. Esse artigo foi derrubado, mas até o início, mesmo produtos que já estavam um pouco mais consolidados tiveram também ameaçados de ter a sua política na efetividade. E a gente também vê como foi uma perda para a sociedade, armas e munições, agrotóxicos não serem alvo de seletivo, por toda correlação que se tem de saúde, saúde pública, agrotóxico, saúde e meio ambiente. Já tem lastro de evidência que já sustentaria. Como eu falei, a manutenção da Zona Franca de Manaus, então os refrigerantes entram no imposto seletivo, mas nunca é demais lembrar que benefícios fiscais para a indústria produtora vão ser mantidos. E para as bebidas alcoólicas, apesar de todas serem os produtos alcoólicos serem alvo do imposto seletivo, está no texto que pequenos produtores vão ter um tratamento diferenciado, né? Acho que o álcool também ele vai ter uma variação por teor alcoólico, ou seja, quem tem maior teor alcoólico vai pagar mais, e que sempre existe uma necessidade de uma calibragem melhor, de uma modelagem econômica, e agora veio esse ponto de atenção que são os pequenos produtores, então, que teoricamente fariam bebidas artesanais, mas a gente tem que ficar de olho em mecanismos que possam driblar a efetividade da política. E assim, eu queria trazer um pouco, muito rápido, a, quais foram assim, os grandes, assim, as lições aprendidas, assim, a força da evidência. A, Você estava falando, a gente estava falando de um tema muito complexo, que é econômico, então você precisaria ter, ao mesmo tempo, um conjunto muito grande de evidências de saúde das três áreas, tabaco, álcool, ultraprocessados, vinculando com saúde pública, economia e impactos no meio ambiente. Então, se você não conseguisse, pelo menos a gente não tivesse essa robustez das evidências que têm sido feitas e talvez mais aceleradas nos últimos anos, até provocada por a questão da reforma tributária, a qualificação para o debate, ela estaria muito, porque já o questionamento, mesmo com essa robustez da evidência, já foi tão grande que se você não tivesse uma evidência incontestável, seria muito difícil. Então, focar muito na robustez da evidência e sempre fazendo isso. A gente trabalhou aqui, os slides mostram mais aí os custos para a saúde, né, do tabaco, álcool e dos ultraprocessados, mas também a gente trabalhou muito no combo saúde, economia e meio ambiente. Para você dar mais robustez na qualificação, porque esses produtos precisavam ser alvos do imposto seletivo. Muita importância aí também, um trabalho preparatório muito grande, foram anos tentando entender o sistema tributário brasileiro, somente com os alimentos, que é um rol de produtos muito maior. Então, de você fazer um diagnóstico, ver as distorções, né, evitar que, por exemplo, a gente tivesse, por exemplo, aumento de tributos até para frutas, legumes e verduras, ao mesmo tempo estava tentando tributar mais o que era não saudável, mas também não fazer com que fosse saudável ficasse mais caro. Então, a importância de um diagnóstico, eu acho que essa outra coisa foi super importante, que foi essa articulação interministerial, constante, seja para discussões técnicas, acho que a Letícia já comentou isso, dos grupos de trabalho, com a academia, sociedade civil, cada um trazendo seu expertise, aliando entendimentos, aliando percepções, e eu acho que teve, não é essa foto, provavelmente, mas teve dia que a gente estava com a fazenda, com a saúde, desenvolvimento social, desenvolvimento agrário, meio ambiente, academia, sociedade civil. Então, isso foi muito importante, essa intersetorialidade dentro a atuação desses três pilares aqui, rodando junto e aprendendo bastante, isso foi fundamental. Organismos internacionais, principalmente em momentos de grandes questionamento, enviando cartas para os parlamentares, para os relatores das comissões, para os líderes de bancada, para o Ministério da Fazenda, endossando que isso sim é uma política efetiva. Então, foi muito importante.
Coalizões mais amplas, a gente teve que sair só do ramo da saúde e juntar com ser solidária, olhar para a questão de desigualdade e meio ambiente, porque os grupos de interesses eram arranjos muito maiores e mais complexos, então exigiu também que se você tivesse isolado, praticamente alguns assuntos poderiam passar totalmente despercebidos. Então, agora a gente vai entrar, talvez na próxima fase, que seria da renda, a gente, ou talvez o solidário aí esteja mais forte, a gente vai estar junto também. E não é à toa, se não tivesse essa coalizão mais ampla, a gente não conseguiria, em momentos que quase se saem os refrigerantes, a gente, questões de um dia, dois, consegue movimentar várias organizações. Então, se você não está azeitado, não está conversado, isso também é complicado. O apoio dos conselhos, CNS, Conselho, foram importante. Campanhas para falar com o público, para falar de um assunto muito complicado que é tributo. E isso foi muito bem refletido nas pesquisas de opinião pública, de quando você se dá contexto explicando, que eu até vou falar que acho que é um dos desafios que a gente vai ter para 2025, que eu já vou meio que finalizar já dando esses desafios e as próximas fases, são dois. Uma vai ser encontrar as alíquotas, que eu explico um pouquinho mais, e o outro é tirar essa ideia que um nome que pegou tanto, que foi imposto do pecado, não é um imposto do pecado, é um imposto para a saúde. São os health tax em inglês, porque não é nenhum julgamento moral de comportamento. Então, a gente percebe, quando a gente faz uma pesquisa com a população, que você dá contexto, explica para que é o propósito da medida, o benefício que ela tem para a sociedade, você tem um engajamento. É lógico, você perguntar isoladamente sobre tributo, ninguém vai apoiar um tributo. Dando contexto, a população entende. Foi a batalha das mídias, é importante estar pautando o debate, porque sempre é um tema muito complexo, então qualquer assunto mal colocado pode ser mal interpretado e não apoiado pela população, pelos formadores de opinião. E o que a gente vai atuar em 25? A fase, ela está indo para a fase da definição das alíquotas. E eu acho que o mais importante é que os produtos vão ter, basicamente, cada um seu desafio, mas todos têm uma mesma lógica, né? Evitar retrocesso, principalmente no caso tabaco, que já tem toda uma política fiscal, custo-efetiva, bastante eficiente, então, de uma maneira que se encontre. O álcool, para encontrar esses desafios, né? De encontrar o melhor equilíbrio pelo teor alcoólico, que mesmo a cerveja que tem o menor também seja tributada corretamente, que desestimule consumo, que a correlação que a gente tenha da alíquota reflita nos indicadores e nas metas que a gente tem de redução de consumo para produto não nocivo. Refrigerantes, como eu coloquei também, além de redução de consumo, tem a questão dos benefícios fiscais e a gente trabalhar muito, como eu falei, isso não é um imposto do pecado, é um imposto para a saúde. Obrigada aí pela atenção. Obrigado, Marília. Acho que quem acompanha normalmente o fórum não está me reconhecendo hoje, que eu não interrompi ninguém, não pedi para ninguém, né, encurtar sua apresentação, porque eu estava aprendendo muito com todas as apresentações, né? As três foram interessantíssimas.